Neste dia, irmãos, em que meditamos e pensamos sobre isso e agradecemos ao nosso Deus pela bênção do casamento, eu queria meditar brevemente num dos textos mais conhecidos e que nos fala a respeito da família e que está lá em Josué, no capítulo 24, naquele discurso final que Josué fez praticamente na sua despedida do povo de Israel. E em Josué capítulo 24 nós encontramos nos versículos 14 e 15 afirmações muito fortes, mas também um ensino profundo para as nossas vidas e para as nossas famílias. Em Josué 24, 14, nós lemos: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós gostamos de ter escolhas. Basta ver o sucesso que fazem os hipermercados e os centros comerciais. Nós já estamos tão acostumados a uma seleção enorme de escolhas que quando vamos a lugar onde há poucas lojas não gostamos muito, não é? Às vezes vamos a um sítio que está chamado centro comercial, mas tem apenas uma ou duas galerias, nós damos uma voltinha rápida e dizemos, isto é muito pobrezito, não tem quase nada aqui. Estamos acostumados aos hipermercados e vamos a um supermercado que tem 2 ou 3 corredores e já nos sentimos limitados. Parece que nos falta a capacidade de escolha. Nós gostamos de ter escolhas. Nós gostamos de ter opções. Nós queremos ter por onde selecionar. Afinal, a vida é feita de escolhas. Mas apesar disso, a verdade acaba por nos mostrar que muitas vezes nós não sabemos fazer as melhores escolhas. E que por vezes, inclusive, quando as escolhas não são tão limitadas, parece que podemos ser um pouco mais satisfeitos e felizes. Por vezes o não ter escolha não é necessariamente o mal, mas pode nos dirigir de uma forma mais segura. As escolhas são, na verdade, necessárias e importantes. Algumas mais do que outras. E neste texto nós ouvimos falar da mais importante de todas. Durante muito tempo o povo de Deus não teve escolhas. Vivia no deserto. Não tinha outros povos à sua volta. Não tinha outras formas de vida que pudessem servir de algum tipo de atração. Não tinha outros deuses por perto que os pudessem de alguma forma tentar ou maravilhar. No meio do deserto, o povo de Israel vivia a luta pela sobrevivência e dependia totalmente de Deus. Dependia de Deus para o sustento. Deus mandava maná todos os dias. Dependia de Deus para a água. Deus fez água jorrar até da rocha. É curioso pensar nisto, não é, irmãos? Quando nós pedimos água a Deus, a água que Deus dá é mineral. É da melhor, porque sempre que Deus responde, Ele responde com o melhor. Dependiam de Deus para a liderança. O líder era Moisés e era o líder que Deus tinha escolhido e colocado à frente do povo. Dependiam de Deus para proteção quando surgiam adversários, como por exemplo os amalequitas, em que Deus deu a vitória contra o exército inimigo. Dependiam de Deus para se dirigirem no caminho. Como se orientar no deserto? Não havia propriamente tabuletas a dizer o caminho, mas Deus guiava de dia com uma nuvem, à noite com uma coluna de fogo. Dependiam de Deus para o modo de vida. Deus lhes deu uma lei para servir de governo e para o povo saber como devia andar. Mas quando saíram do deserto e chegaram à terra prometida, Canaã, as possibilidades aumentaram. E de repente o povo passou a ter escolhas, opções. Já não era tão difícil a luta pela sobrevivência. O texto diz que a terra manava leite e mel, produzia. E os cananitas que a tinham trabalhado tinham deixado as suas fazendas em condições de produzir. Os riscos
contra os adversários tinham diminuído. Afinal, o povo tinha tido muitas vitórias e agora morava em cidades que tinham muros, que tinham grandes muralhas para os proteger. De repente, os riscos contra estes adversários eram pequeninos e a necessidade de um líder já não era tão grande, porque afinal estavam espalhados pela terra, já não precisavam de direção, viviam sedentários, estavam fixos em casas, em cidades, e as opções tinham-se apresentado. E Josué fala dos deuses que estavam à volta do povo de Israel. E ele fala de 3 possibilidades em termos de escolha de deuses. Havia os deuses da Mesopotâmia, os deuses antigos do tempo de Abraão, que estavam ali relativamente próximos e as caravanas que ali passavam traziam estas informações. Os deuses do Egito, de que eles se lembravam, porque durante 400 anos tinham ali estado e tinham aprendido algumas coisas com o povo do Egito. Os deuses dos amorreus, os deuses locais, os deuses cananitas que os rodeavam a cada dia. E havia o Senhor de Israel. Josué deixa clara a sua opção. Ele não estava interessado com a maioria. Josué não fez um inquérito de opinião para saber o que o povo achava melhor. Josué não perguntou à multidão que estava à sua frente: vamos lá fazer aqui uma votação democrática para tentar perceber o que é melhor. Estamos numa outra época, num outro contexto, num outro momento. Talvez seja a hora de fazer uma outra opção. Não foi isso que ele fez. Ele nem sequer ficou preocupado com as consequências do seu discurso. Porque quando ele diz ao povo: escolham, imaginem que o povo escolhia ficar com os deuses amorreus. Josué perdia a sua posição de liderança, mas ele não estava interessado com nada disto. A sua opção tinha sido feita, ele estava seguro nela e ele afirma: vocês podem escolher o que quiserem e têm que escolher. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está aberta à discussão. O segredo do sucesso de Josué foi este, irmãos: a sua escolha clara e perseverante diante da multidão. Todos sabiam que era verdade a sua colocação. Ele recebera de Deus a ordem para não se desviar da lei e ele a cumprira de forma cabal. Ao longo de décadas, ele dera um testemunho de vida. Ele e a sua família, procurando viver de acordo com os princípios do Senhor. Prosperara como líder, como pai, como marido, como chefe do povo de Deus. E agora, ancião, cansado, talvez perto da sua morte, ele reitera e lembra ao povo que as escolhas são importantes. Vocês têm que servir alguém. A quem vão servir? O homem se julga livre. Mas na verdade serve, irmãos. E a pergunta é: quem servimos nós? Há pessoas cuja vida inteira é apenas um longo e cansativo serviço à sua família. Optou por assim fazê-lo. Às vezes abnegadamente, às vezes com muito sacrifício, às vezes com revolta. Algumas pessoas servem, na verdade, os seus amigos. São pessoas que até estão disponíveis para ajudar e agradar, mas tão preocupados estão com aquilo que os seus amigos vivem e pensam, com o que o seu grupo de influência vai dizer, que vive apenas por aquilo que este grupo diz e faz. E por vezes faz coisas que em são juízo nunca faria. E por vezes toma opções ou escolhe caminhos que, se tivesse parado um bocadinho para meditar, não entraria. Mas os seus amigos são os seus senhores e ele os serve. Há muita gente que serve a opinião pública. Fica preocupado com o que é que os outros vão falar. E o que é que as pessoas vão dizer? E o que é que as pessoas vão pensar? Nós podemos ter que ouvir a nossa família. Talvez seja interessante nós estarmos atentos aos verdadeiros amigos. Podemos até perceber e tentar discernir qual é a vontade da maioria, mas a nossa escolha tem que ser a de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O casamento tornou-se, nos nossos dias, uma instituição que vai sendo cada vez mais falida. Porque as pessoas olham para ela apenas com um interesse pessoal, apenas baseados na paixão, e a nossa irmã falou muito bem a respeito disto, uma coisa que dura
pouco tempo e olham para a pessoa com quem se vão eventualmente casar como a solução dos seus problemas, como a pessoa que a vai completar, como aquela pessoa que vai trazer à sua vida o significado, o sentido, o propósito, a razão. E é por isso, irmãos, é por isso. Os casamentos têm dificuldade em perseverar, porque o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência, a nossa razão de estar neste mundo, a pessoa em quem nós encontramos a nossa plenitude, não pode ser uma outra pessoa a não ser Deus. Porque o buraco que existe dentro do nosso coração é tão grande que ninguém pode ocupá-lo, a não ser o Senhor. O segredo de um casamento e de uma família que pode realmente perseverar com amor e de uma forma a deixar um bom testemunho, como nós ouvimos hoje aqui, é o serviço ao Senhor. Quando eu encontro em Deus o propósito da minha existência, quando eu encontro no Senhor a razão do meu dia a dia, quando eu descubro que eu fui criado para a sua glória e vivo para este propósito, quando eu permito que a minha comunhão com Deus me encha, então eu tenho algo para dar aos outros. Quando eu estou disponível para servir a Deus em primeiro lugar, servir ao meu próximo não é difícil. E servir àquela pessoa que Deus colocou na minha vida como meu companheiro, a minha companheira especial e principal, não será uma luta ou uma dificuldade tão grande, porque o Senhor nos capacita. Meus irmãos, diante do belo testemunho que nós tivemos neste dia, não olhando para os nossos irmãos como um exemplo de perfeição, porque eu creio que eles mesmos diriam, perfeitos nós não fomos, porque nenhum de nós será. Podemos aprender e ver, irmãos, estes princípios básicos. A perseverança necessária. O amor que ultrapassa a paixão e aprende a viver no dia a dia. Mas, sobretudo, o serviço ao Senhor. Entender que Deus é o número 1 e tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas. E diante dos desafios que o mundo nos coloca e das opções e escolhas que vão aparecendo cada vez mais, a nossa resposta ser tão segura, tão firme, tão perseverante quanto a de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim possa ser nas nossas vidas.